Bora que hoje tem bomba aqui no canal. Aqueles assuntos polêmicos que a gente adora, né? E eu sei que você também gosta. O tema hoje é sobre hype na perfumaria. Adriano, já vi uma galera falar de hype. Me explica aí, o que é isso? Que bicho que é esse? É de comer ou passar no cabelo? E por isso inicio esse vídeo dizendo que a hype é uma farsa e vocês vão entender por quê. E se quiserem saber o motivo, já sabe, né? Fique até o final, não percam um segundo desse vídeo. Deixem o like e o hypar, que são muito importantes. Sabe pra quê? Para o YouTube sempre recomendar novos vídeos pra vocês. Além também de se inscrever no nosso canal, que é de graça e não dói, pois assim ficamos cada vez mais relevantes aqui na plataforma. Por último, mas não menos importante, siga nossas redes sociais. Todas elas estão listadas aqui, ó, como @AdrianoIndica. Então, sem mais churumelas, vamos ao que interessa. Antes da gente começar a descer o bambu na hype, vamos entender o conceito, o que significa hype. Hype vem aí, HYPE, que é uma abreviatura da palavra em inglês hyperestimated. Espero ter pronunciado certo, porque o que tem de Pasquale aqui, olha... Hyperestimated é hiperestimado, o que algumas pessoas também chamam de superestimado aqui no Brasil. Esse é o conceito base, e hype é só abreviatura. Mas ok, se o perfume ele é hiperestimado, por que então que tanta coisa vende mais e outros acabam não vendendo nada? Por que ele se tornou hype? E é aí que a brincadeira começa a ficar gostosa. A hype, pessoal, ela é um conceito que ela é gerado a partir de ideias, ou por que não dizer, pessoas. Nada se cria por acaso. Qualquer produto ou serviço pode se tornar uma hype. Quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. Se lembra de Manuel Gomes da caneta azul? Pois é, foi uma hype. Memes antigos que nós vimos aí no passado, aquelas palavras de jargões que repetíamos e alguns até hoje repetem, mas nós entendemos que foi dentro de um período. E aí é onde que a hype ela acaba sendo acompanhada de uma trend. A trend por si só é uma palavra em inglês que designa tendências. O que é uma tendência? Bom, é algo que é adequado para aquele momento, mas tem um prazo de validade. E vai deixar de existir daqui a um tempo, ou continuará existindo, mas não vai ter, assim, a mesma relevância de tempos passados. Por isso que é importante a gente pontuar essas coisas aqui para entender como que tudo se origina, para a gente visualizar o porquê que as coisas acontecem como vem acontecendo. As trends costumeiramente têm esse prazo de validade e eles são ocasionados por profissionais de marketing, por celebridades, pessoas influentes, etc e tal. Mas é certo de que elas existem desde quando o mundo é mundo. E aí que entram os profissionais que se aproveitam de repente, um momento específico com alguma pessoa, um produto ou serviço e criam uma trend em cima dessa pessoa. E aí tem profissionais, né, para isso. E a gente que trabalha muito bem o seu mental para você acabar concebendo aquela ideia dentro de você e desejando aquela ideia. Isso serve para produtos, pessoas ou serviços, tá? Só para constar. Qualquer coisa, se existe uma trend para aquela coisa e aquela coisa se torna uma hype, automaticamente ela vira objeto de desejo de muita gente. Vou falar mais uma aqui. Você se lembra do fidget spinner? Aquele bagulhete que você colocava aqui e ficava rodando ele. Já vi lugares que vendia isso aí a R$100. Vi um shopping center aqui uma vez de BH que montou uma banca com todos os tipos de spinner que fossem possíveis. A oportunidade de ganhar dinheiro. Não muito tempo depois, coisa de 2, 3 meses, esse quiosque desapareceu. Por que será? Gente, qual que é a finalidade de um fidget spinner? Me conta. Nenhuma! Mas era trend, era hype e todo mundo queria aquela porcaria. Uma das coisas mais inúteis que existe na face da Terra e vendeu como nunca. Entenderam agora como que trend, hype pode ser qualquer coisa? Quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Um outro exemplo rápido aqui, gente, o tal do kombucha. Houve uma época não muito distante aqui que era muito comum o pessoal tomar kombucha. Trocar refrigerante por kombucha. Nossa, ai meu Deus, que vida saudável. E aí era um monte de influencer, lifestyle, vida saudável, falando da bendita da kombucha. Não que seja ruim, ou que faça mal, ao contrário, kombucha é até legal. Só que a hype era tanta que uma garrafinha de kombucha num freezer de padaria ou supermercado custava aí 20, 30, 50 pratas. E aí você para e pensa, peraí, eu vou deixar de tomar aqui a minha Coca-Cola, que é 3 conto a lata, para comprar uma kombucha de 30? Ah, não vou mesmo, capaz. Entenderam agora? Essas coisas, elas aparecem e desaparecem na mesma velocidade. As trends operam assim. E a hype anda de mãos dadas com as trends. Só que aí a gente precisa identificar quem são as pessoas que iniciam esses movimentos. Simples, são pessoas, profissionais de marketing, celebridades, influencers, qualquer pessoa que tenha relevância na mídia de um modo geral, ou em um determinado nicho, como por exemplo aqui a internet. Se é alguém extremamente influente que começa a falar disso, de repente um segundo, terceiro, quarto, quinto também fala da mesma coisa, essa coisa se torna uma hype, porque são milhões de pessoas assistindo e essas milhões de pessoas têm acesso a essas informações. E consequentemente,
vira uma hype. Então vamos esticar um pouquinho aqui a respeito de perfumaria. Quantos perfumes vocês conhecem que já se tornaram hypes? Eu me recordo de um monte. Vou começar aqui falando de grifes. Primeira, Orientica. É uma grife árabe muito boa, tinham preços competitivos, aliado a excelentes produtos. Mas chegou um determinado momento que os perfumes da Orientica dispararam de preço. A culpa é do dólar? Não. A culpa é do PT? Também não. É do Bolsonaro? Também não. Tudo aconteceu depois que a tal mexicana do Big Brother foi lá e disse que ela usava um perfume árabe. E aí, o Big Brother é um programa que tem publicidade gratuita na TV. Se alguém lá fala alguma coisa, de repente essa coisa se torna moda. Ainda falando de Big Brother, vocês se lembram quando a Sabrina Sato participou do BBB? Ela usava um brinco de penacho. Depois desse brinco de penacho, eu me recordo que todas as mulheres que estavam no meu círculo social usavam esse brinco de penacho. E tinha pena de tudo quanto é cor, né? Era moda na época. Era trend. Era hype. Se você, mulher, tá me assistindo aí agora, não te bate uma vergonha alheia de ter usado brinco de pena, não? Deve dar aquele sorrisinho tímido aí, tipo assim. Adriano, nossa, tinha umas coisas que a gente fazia na nossa época que, meu Deus do céu. A tal daquela calça de cos baixo, que eu achava ridícula, inclusive. E a calça não vestia bem, ela ficava ali, gente, tapando só da virilha pra baixo, meu Deus. Mas era moda por causa da abençoada da Britney Spears. Ou seja, sempre tem alguém famoso, no caso celebridades, cantores, artistas, que ditavam moda por causa de alguma coisa deles. E essas coisas se tornavam trends, tendências, hypes e por aí vai. E a moda da calça de cos baixo durou muito tempo. Enfim, pessoal, dei vários exemplos aqui a respeito de coisas, de produtos, pessoas, serviços que se tornaram hypes por causa de algo ou alguém. Então, apontando para a perfumaria, o Big Brother, ele é uma máquina de fazer publicidade gigantesca. Talvez seja a maior que a gente tem. E aí a mexicana falou do perfume, e esse perfume do nada explodiu. Oriente, que você antes pagava 300 conto num frasco, agora você paga 900 da maioria dos lugares. Se garimpar direitinho, você paga de 500 a 600 reais com muito custo. De toda forma, o produto, no mínimo, dobrou o seu custo. Ele já chega no Brasil custando o dobro. Ou vocês acham que os donos da Orientica lá fora não iam aproveitar essa hype de botar o preço lá em cima, né? Capaz. Tá vendendo muito, tem pouco produto para muita gente comprando? Lei da oferta e da procura. Consequentemente, dispara o preço, já que a procura está enorme. Uma outra marca que eu queria falar aqui para vocês, essa aqui vai doer em muita gente, eu sei que vai, que na verdade eu não quero falar mal da marca, porque ela é muito boa, é uma marca de nicho inclusive, mas os perfumes eles estavam ali quietos num canto, com seus usuários tranquilos, felizes, se perfumando sem incomodar ninguém. Mas aí essa grife se tornou uma hype que de repente começa lá fora, vem para cá. Nishane. Gente, comprar Nishane há um tempo atrás, você pagava R$1.000 aí num frasco, 900 até, e levava um baita de um perfume para casa. Só que aí veio a hype, vendeu demais, continua vendendo, e os preços dispararam. Agora a faixa média de um Nishane é na casa de R$2.000. E isso se tratando de Brasil, tá? Por que isso acontece? Porque certos produtos foram hypados, principalmente Racivar. Esse talvez seja o perfume mais hypado de todos os tempos da Nishane. O que poucas pessoas conheciam na época, de repente se tornou aí um produto de desejo de uma massa gigantesca. Por quê? Por causa da hype. Ele se tornou hype. Influencers experimentaram o produto e tiveram suas experiências. E dependendo do tamanho do influencer, da dimensão que ele tem, do alcance que ele tem no mundo, qualquer coisa que ele divulgar vira hype. Gente, o Neymar Júnior, se ele quiser fazer uma propaganda de perfume, esse perfume vai vender. Ele não precisa nem entender de perfume. Basta pegar um frasco, tirar a tampa, passar. Eu garanto para vocês que esse perfume em pouco tempo vai disparar nas vendas. Por quê? Porque foi o Neymar Júnior que passou. É o perfume do Neymar Júnior. Vou comprar aquele perfume porque é o perfume do Neymar Júnior. Entenderam agora? Cristiano Ronaldo, outra personalidade que temos aí no mundo que é conhecida por praticamente qualquer um. Quem não conhece CR7 provavelmente já morreu por dentro, nem se deu conta. CR7 é um cara que também gosta de se cuidar, super vaidoso até demais, e tem uns perfumes que ele gosta muito. E um deles também se tornou hype, né? Era uma marca que sempre existiu, que sempre teve bons perfumes, sempre gostei de muita coisa que ali está, mas porque o Cristiano Ronaldo gostava de certo perfume ou usava certo perfume, ele explodiu. E qual é o perfume, Adriano? Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Erva Pura da Xerjoff. Sim, sim, sim. É uma fragrância que eu particularmente não sou público-alvo, mas Papai Cris gosta. E por ser uma das personalidades mais seguidas do mundo no Insta, qualquer pessoa que seja que vai lá e segue o perfil do Papai Cris e vê a rotina dele de autocuidado, de repente seus stories,
Ele vai lá e saca um frasco de perfume e passa. As pessoas procuram saber, ou ele mesmo deixa o frasco do perfume ali bem à vista para todo mundo saber qual é o perfume que ele usa. E nós sabemos que ele já usou alguns bons aí, né? E aí sobrou o Erba Pura. A marca Xerjoff, ela ficou amplamente conhecida no mercado de nicho. Nunca foram perfumes baratos também, vamos combinar. Só que depois dessa hype toda, os preços também subiram. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas por ser um objeto de desejo, ou na verdade ter se tornado um objeto de desejo, as pessoas precisam daquilo porque algo iniciou-se por causa de alguém. Então a hype do Erba Pura começou por causa do Cristiano Ronaldo. Então é mais do que natural esse perfume cair no gosto popular, mesmo que o preço não seja popular. E aí as marcas árabes, as empresas de contratipos nadaram de braçada e criaram um monte de perfumes inspirados no Erba Pura e que até hoje vendem bem. Agora eu vou falar de duas marcas de nicho aqui também que eles também tiveram alguns reajustes porque houve muita procura. Parfums de Marly e Louis Vuitton. Duas marcas que são amplamente utilizadas pelas empresas árabes e pelas marcas de contratipo nacionais. Por quê? Porque os perfumes se tornaram hype. Sempre estiveram ali com preço ok, mas por algum motivo eles se tornaram hype. Mas Adriano, quem começou essa hype? Também adoraria saber. Como já dizia no Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. E desde então, perfumes da Parfums de Marly, assim como os da Louis Vuitton, estão sendo procurados hoje de forma que jamais foram em momento algum da história. E aí, claro, é a oportunidade dos preços sofrer também reajustes. Galera, eu não sei vocês aí, mas Parfums de Marly há mais ou menos 10 anos atrás, eram caros, mas eram caros que se você se esforçasse um pouquinho, pesquisasse bem, conseguia fazer uma bela pechincha. Já vi gente pagando aí menos de R$ 1.000 em frascos bem conhecidos. Eu tenho amigos colecionadores de longas datas que compravam Harold, Layton, e pagavam aí um valor bem acessível. Também é bem verdade que houve a inflação dos preços, mas eu não quero entrar em termos políticos. Eu quero falar de hype, porque se o valor da moeda ainda fosse o mesmo, esses mesmos perfumes também sofreriam reajustes, porque eles são muito visados e essa visibilidade gera hype. E a hype vai mudando à medida de que as pessoas vão falando sobre eles. Um outro produto bem interessante aqui para falar para vocês, esse aqui eu separei em especial, fugindo da perfumaria, mas mantendo assim ainda a linha de raciocínio sobre hypes, é o iPhone. Atualmente nunca se teve tanto iPhone no Brasil igual tem agora. E por mais que estejamos em crise, por mais que a nossa moeda esteja desvalorizada e por mais que esteja cada vez mais difícil ganhar dinheiro nesse país, eu não me lembro, inclusive já fui profissional de TI muitos anos, de um aparelho da linha superior vender tanto em tão pouco tempo igual o iPhone 17 Pro Max. E olha que eu digo isso como uma pessoa que é fanboy de Apple, tá? Eu gosto muito da maçã. Todo o meu ecossistema aqui é Apple. Esse celular aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo, o meu telefone de apoio que é o meu pessoal e o meu computador aqui também para edição de vídeos que é um MacBook Pro. Uso os produtos da Apple e gosto muito, me atendem muito bem. Só que o mais curioso é que eu não me recordo de ver 16 e 15 Pro Max, por exemplo, venderem tanto igual o 17 Pro Max tem vendido. Sabem por que isso aconteceu? Porque a Apple conseguiu traduzir a novidade em desejo no inconsciente do consumidor. Eles criaram algo novo e que, embora, pelo menos na maioria dos casos das pessoas que eu converso, o 17 Pro Max seja um aparelho até mais feio do que os anteriores, ele vende muito mais. Isso ocorre porque a empresa conseguiu trabalhar na mente das pessoas o conceito de um design diferente traz algo novo. A novidade gera curiosidade e essa novidade fez com que as pessoas comprem e continuem comprando iPhones 17 Pro e Pro Max. Tanto é que se você pegar, por exemplo, do 16 Pro Max para trás até o 13, gente, 13 Pro Max, 14, 15, 16 Pro Max. Se de repente você tem esse aparelho da cor preta, se alguém vê ele na sua mão, olhando rápido, ninguém vai saber qual que é o modelo especificamente. Agora o 17 não. Tem um bem laranja, tem um azul escuro e uma cor prata. E com aquele design diferente, né? As câmeras de um lado, o flash do outro, aquela placa de cima ali tendo um realce com todo o sistema do aparelho e a parte de baixo basicamente com bateria e MagSafe. Ou seja, é um aparelho que visualmente você já bate o olho e já sabe que é um telefone novo. As pessoas gostam também daquele conceito de status de ter algo novo. Então a Apple conseguiu trabalhar isso muito bem. E o iPhone 17 Pro Max se tornou uma hype. E por conta disso, ele não abaixa de preço. E olha que eu sou uma pessoa que troca de iPhone todo ano, muito em função do meu trabalho para manter assim qualidade de vídeos, dentre outras coisas. Mas não consegui migrar para o 17 até agora porque ele está demasiadamente caro. É um aparelho que, para mim, eu preciso de no mínimo 512 GB. Como que você compra um celular desse por 10, 11 mil reais? Gente, como isso é possível? Eu não ganho 50, 100 mil por mês aqui para comprar o telefone como se estivesse comprando uma coxinha. Eu preciso dar valor ao meu dinheiro, senão eu faço loucuras aqui. E mesmo assim, eu vejo muitas pessoas com esse telefone na rua. Entenderam como que esse conceito de hype, como que você trabalhando ali a mente das pessoas,
você consegue viralizar qualquer coisa? Pois é, existem profissionais para isso. Ou pessoas influentes que podem inclusive receber de marcas. Pega o exemplo do Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, a simplesmente usarem um determinado produto e todo mundo procurar saber que produto que é aquele. E aí as vendas irão disparar. E agora chegamos à parte final do vídeo, onde já entendemos o que é hype, o que a hype faz, como que ela começa, né? E explicar o porquê no começo do vídeo eu disse que a hype é uma farsa. Pelo seguinte, algumas pessoas elas são tão movidas por novidades, aquela famosa dopamina barata de ter algo novo, de que se elas não tiverem aquele produto que está na hype, elas não sentem sentido na vida. Elas precisam do algo novo porque é uma razão de viver para elas. Ou para elas não se sentirem excluídas. Só que isso é sempre uma pressão social. Você acaba sendo pressionado de forma bilateral a ter aquilo que é do momento. Isso serve para tudo. Para roupas, automóveis, tecnologia e também, por que não, os perfumes, né? Só que aí nós temos que entender que a hype, ela é sim uma farsa porque ela simplesmente joga um determinado produto em destaque, cria holofotes para esse produto e cega todos os outros existentes. Só que isso acontecendo, para algumas pessoas, é como se só os produtos da hype tivessem valor e os outros não valessem de nada. Tem gente que acha que só porque o perfume está na hype, que ele é bom, só porque fulano, ciclano, beltrano falou, que eles são os melhores perfumes do mundo e são as melhores opções que a gente tem que comprar. Mas não é assim que a banda toca na realidade. Você pode comprar os seus perfumes na hype sem nenhum problema. Mas você também precisa entender de que não é porque um perfume está na hype de que ele é melhor do que os outros. Ele só está em evidência. Grave essas palavras. Evidência. E não é Chitãozinho Chororó. Se ele está em evidência, é por alguma razão. Alguém ou alguéns colocaram ele ali. Só que em algum momento ele vai sair desse pedestal e outros produtos irão tomar o lugar dele. Assim como as coisas funcionam na moda, afinal de contas, perfumaria também pertence à moda. E como já dizia minha saudosa professora de geografia do ensino médio do primeiro ano, Dona Marisa, que descansa em paz, moda é a coisa mais ultrapassada que existe. E eu concordo plenamente com ela. Porque você fica refém de uma coisa, achando que está abafando, sendo que de repente em algum momento da história, essa coisa já foi tendência. E aí eles fazem aquela requentada na sopa, para te fazer acreditar que aquilo é o mais adequado para o momento. E você acaba meio que ficando sem personalidade também. Você não sabe o que você gosta, porque as pessoas dizem o que você tem que gostar. As pessoas dizem o que você tem que vestir. As pessoas dizem o que você tem que consumir, dirigir, usar. Você fica como uma biruta, aonde o vento sopra, você vai. Isso é preocupante para você? Reflita por um instante. Quais perfumes que vocês gostam e que de repente esses perfumes se tornaram uma hype? Ou por alguma razão, ao contrário, outros perfumes viraram hype e aí algumas pessoas ou um grupo de pessoas começaram a execrar a existência desses outros perfumes. Na época dos meus pais, dos meus avós, certos perfumes eram o que tinha no momento. Era muita gente usando e muita gente era feliz. Aí por causa dessa modinha ridícula de hoje, significa que esses perfumes sejam ruins? Não, já citei aqui em outras oportunidades. Não existe pano feio na cozinha de Deus. Tem perfume para todos os gostos. Cada panela tem a sua tampa, gente. Entendam isso. Não é porque meia dúzia disse que aquele perfume está na moda que outro perfume deixou de ser importante ou de ser relevante. Falei aqui do Racivar da Nishane. Pois é, quem está falando de Racivar hoje? Há um tempo atrás era hype. Todo mundo queria um inspirado no Racivar. E agora? Cadê o Racivar? A moda agora é falar de Louis Vuitton. Mas vai chegar um momento que por mais que a Louis Vuitton lance coisas novas, eles não estarão tanto em evidência igual estão agora. Querem apostar? Eu já vivi muita coisa dentro da perfumaria, gente. Eu já vi muitos perfumes que estavam lá em cima em evidência e de repente desapareceram. Um exemplo mesmo é o Chuan Chu Man. Quem tinha Chuan Chu era status. Você passava o perfume, já virou até música, inclusive. Era ter um Chuan Chu e você tinha aquele algo mais, né? Aquele plus. Já foi moda, né? Mas agora, poucas pessoas usam Chuan Chu. Vem um flanker, depois um outro, de repente eles acabam cansando da marca, porque virou cheiro de todo mundo, né? E eles partem para outras, e para outras, e para outras, e para outras, porque a moda agora é essa, agora a moda é esse daqui. Não, agora, não, aqui já deu. A moda agora é para esse lado aqui. Então vai todo mundo ali, né? A boiada vai toda para um lado só. Olha que coisa boa. Entenderam como que isso é perigoso? Não tem problema nenhum você comprar o que está na hype, mas você precisa entender que não é porque aqueles produtos estão ali de que eles vão diminuir os outros que existem. O melhor perfume que existe no mercado, sabe qual que é? O seu. Aquele perfume que você compra, que você gosta, que você se sente completo com ele. Que aonde quer que você vá, aquele perfume te faça se sentir bem, que as pessoas próximas a você te elogiam, te reconhecem por esse perfume. Não é porque tá na hype, não. É porque ele faz bem para você. A hype, sim, é uma farsa, porque ela é um produto criado para enaltecer produtos. Mas não significa de que essa fórmula dure para sempre. Porque o que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Um abraço.